Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para gravar o último vídeo de 2020, os 5 melhores livros que eu li esse ano. São livros de diferentes estilos, diferentes autores, diferentes países, mas que eu considero que foram as melhores leituras que eu fiz, não necessariamente as que eu mais gostei. São 5 livros, que vocês tinham voltado no box que eu coloquei no story, só que eu vou dar uma roubada e vão ser 6, porque tem um livro que eu não consegui deixar de fora, foi muito difícil chegar a esse número reduzido de livros, né, para fazer um apanhado geral das leituras do ano, que eu tenho publicado no feed, e todos esses livros foram publicados no feed também, depois eu compartilho com vocês, para vocês lerem as resenhas, que são mais completas. Esse vídeo é mais mencionar, fazer alguns comentários e indicar esses livros, porque eu acho que são obras gigantescas da literatura mundial e brasileira. Então, começar por um cara que é muito famoso, um cara que é uma referência cultural, intelectual para muita gente. É um cara que, infelizmente, é mais citado do que lido, e eu estou falando de Jorge Luiz Borges. Eu li com a Aline, do Lê Livre da Aline, Ficções, que é um livro de 1941, uma junção de contos maravilhosos, dividido em 2 partes. A primeira parte é O Jardim dos Sendeiros que se Bifurcam. Tá? Eu estou traduzindo assim diretamente do espanhol, assim, na minha cabeça. Não sei se o título em português realmente é esse, mas acho que é. E a segunda parte é Artifícios. Borges, ele tem uma coisa que o Kafka falava, não necessariamente do Borges, mas o Kafka falava que não vale a pena ler um livro que como um soco não sacuda a sua cabeça. E eu acho que Ficções e ler Borges, essa definição mais concreta que existe, porque Borges é um cara que já era muito grande, né, quando teve o boom sul-americano nos anos 60, da língua castelhana, hispânica, voltar com toda a força. Borges já era alguém muito famoso, já era uma referência, e Borges traz aqui em Ficções, que foi o livro que eu li dele. Eu também li um livro de contos chamado O Livro de Areia, que é maravilhoso também, mas isso faz alguns anos. Ele traz muito do realismo mágico, antes do realismo mágico ser a grande referência de estilo literário para o nosso continente, para a América Latina, na verdade, né? Que do México até a Patagônia. Então, Borges já era alguém muito grande, já era alguém gigantesco quando teve o boom. E vamos falar de 2 outros livros do boom sul-americano também daqui a pouco. Eu estou fazendo a ordem decrescente, então Ficções é o 6º melhor livro que eu li no ano. E eu vou descer até o primeiro. O primeiro não é muito visto também, mas está no feed. O 5º livro, e é esse livro que eu fiquei muito na dúvida em qual seria 5 o vídeo, né? Mas foi muito difícil, e escolher sempre é perder também, né? Então eu acabei acrescentando, porque eu acho esse livro fantástico, um livro maravilhoso de um brasileiro, Rubem Fonseca, Agosto. Eu já falei dele para vocês no vídeo que eu gravei sobre o meu projeto de Só Ler Brasileiros. Poderia ter colocado outros também, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um dos meus 10 livros favoritos, ou Dom Casmurro, que eu adoro também, que é genial, maravilhoso. Teve Macunaíma, que é um livro surrealista incrível, que também está no feed. Mas eu acho que Agosto ele traz uma era mais moderna da nossa literatura, ele traz um estilo de literatura que eu adoro, que é ficção e fatos reais. Aqui se passa em agosto de 54, os últimos dias do mandato da vida, na verdade, de Getúlio Vargas, naquela crise que houve em agosto, com a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, jornalista, por um segurança do Getúlio, não amando do Getúlio, mas sim por ideia própria do segurança, e uma série de movimentos, golpistas, né, no nosso DNA, das nossas forças armadas, das nossas elites, com apoio e suporte da Igreja Católica e da classe política antigetulista. Um golpe se armava até o ponto de chegar a um ultimato a Getúlio para que aquela crise social política que se instalou em agosto de 54 fosse finalizada. Getúlio sai da presidência. Getúlio diz: não saio, só saio do catete morto, e foi o que aconteceu. Getúlio se mata, dá um tiro no peito, salva o Brasil por 10 anos do golpe de Estado, que vai acontecer somente em 64, né? E isso permite os 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek e a criação da Bossa Nova, que eu sempre gosto de mencionar, que é um fato importantíssimo para a nossa cultura. O 4º livro vai ser de um cara maravilhoso, que eu sou fanzaço. Admiro demais o trabalho dele, porque ele foi um intelectual acadêmico, ele foi um grande escritor, poeta, incrível, maravilhoso, gênio. Humberto Eco.
O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é incrível. Aqui são 7 dias de uma investigação de assassinatos numa abadia no tempo medieval na Itália, e os caras têm que descobrir quem mata a galera nessa abadia, e aqui tem vários segredos da Igreja Católica naquele instante, várias divisões entre os diferentes países católicos, principalmente França e Itália, e toda uma revolução que há dentro da igreja para evitar que segredos, na verdade, para evitar que o conhecimento seja expandido, né? O conhecimento era um monopólio estatal, principalmente da igreja, que era um poder oficial, principalmente na Itália. E aqui Humberto constrói um labirinto genial, maravilhoso, com muita coisa de livros, muita coisa de ensinamentos, espelhos, mistérios. Muitas vezes eu estava lendo, alguma coisa acontecia lá dentro ali, eu tomava um susto porque eu estava muito entretido na leitura. E aqui tem muita coisa de Borges também, né? Inclusive um dos personagens se parece muito a Borges. E traz muita coisa, questão labiríntica, né? Uma escrita que vai mudando de estilo, que vai criando um cenário que te entrega algo, como livros livros policiais, livros que investigam crimes, eles te entregam meio que as respostas iniciais, depois eles te tomam e você já fica perdido no final. O assassino é alguém, tipo, muito improvável, e que você chegou a desconfiar, mas que no final das contas você tinha elementos que você falava, não, não é ele. Então, O Nome da Rosa, genial, tem um filme maravilhoso com Sean Connery, fantástico também. O terceiro livro vai ser de um dos caras, e aí agora a gente vai pular por um sul-americano. Esse livro saiu em 63, esse cara já era muito famoso, chama Julio Cortázar, Rayuela. Rayuela em português é O Jogo da Amarelinha. Essa é uma edição que eu comprei na Espanha quando eu morava lá, ridiculamente barata, 2 euros. E O Jogo da Amarelinha é um romance que ele é único. Ele quebra completamente o mocinho, ele quebra a estrutura do romance, ele quebra os protagonistas. Aqui não se pode nem dizer que Horácio Oliveira, que é o personagem principal, é um anti-herói, porque os anti-heróis geralmente atraem nossa atenção. Frank Underwood em House of Cards, o Pablo Escobar em Narcos, embora seja um personagem real, enfim, mas é um anti-herói também. Jean Valjean de Os Miseráveis. Esse personagem que a gente sempre gosta muito, que é um cara que tinha tudo para ser um mocinho e na verdade não é, né, um anti-herói. Mas Horácio não é um anti-herói. Horácio é um cara super machista, que reproduz muito o estereótipo do sul-americano que vai morar na Europa e se sente superior aos seus colegas, aos seus pares, porque mora em Paris, né, que é o caso dele, ou que mora na Europa, se sente intelectualmente superior a muito às outras pessoas, principalmente as mulheres. E esse livro é genial, genial. Como um jogo da amarelinha mesmo, você vai saltando, porque você não lê em ordem cronológica dos capítulos, você lê numa ordem que eles sugerem, mas você pode fazer a sua ordem também, e ele te dá essa opção. Você pode ler na ordem do livro, como pode na ordem que ele faz. Ele sugere os capítulos aqui, numa tabela, e o livro começa no capítulo 73. E a história vai saltando, vai pulando, os capítulos imprescindíveis são incríveis, os prescindíveis, e ele divide em 2 lados, né? Os lados de lá seria o Paris, no caso, e quando ele volta para a Argentina, em Buenos Aires, e ele começa também a lhe contar a sua vida. Ele é argentino, o personagem é argentino, como Júlio Cortázar também o era. Esse livro é fantástico, eu acho que foi um dos melhores livros do ano. Fiquei muito na dúvida de qual livro foi o melhor, fiquei muito na dúvida se O Jogo da Amarelinha seria esse, mas ao final de contas eu levei outros critérios em consideração e coloquei ele em terceiro. O segundo livro foi um livro que a primeira vez que eu leio esse cara, genial, incrível também, um homem à frente do seu tempo, um cara com muita responsabilidade social, sempre também a favor dos excluídos. Estou falando de José Saramago, português. E o Ensaio sobre a Cegueira foi um dos livros assim mais impactantes que eu li no ano, inclusive porque ele combina muito com o ano de 2020 que nós vivemos, estamos vivendo ainda, e talvez ainda vamos viver um pouquinho de 2020 ainda no começo de 2021. Espero que o quanto antes a gente passe logo a 2021 com o fim dessa pandemia, a vacina, seringas, né, que o pessoal ainda se deram conta que tinha que comprar e tudo mais.
Acontece uma pandemia de cegueira num país qualquer, num lugar qualquer, não está especificado. Uma coisa que me chamou muita atenção do Saramago é que os personagens, todos os personagens, nenhum tem nome próprio. É o médico, a mulher do médico, a mulher de óculos escuro, o garoto e mulher eu estou traduzindo, né? Porque o certo seria a rapariga dos óculos escuros. Tem um filme maravilhoso também de 2006, se eu não me engano, e tem Alice Braga, o Marco Ruffalo. É um filme bem produzido, né? E se passa essa quarentena, há uma quarentena, obviamente, as pessoas são meio que encarceradas num hospício, os cegos, né, o mal branco, e ali eles vão tendo que se virar sem ver, né, até o ponto que toda a população acaba ficando com o mesmo mal, e aí acontecem coisas geniais, né, e aqui revela o que eu sempre acho também, que a humanidade ela não melhora em momentos de crise. Muitas pessoas pioram. A sociedade tende a seguir esses exemplos e a ser uma sociedade ruim também, né? O homem nasce bom e a sociedade o transforma. Eu acho que é Rousseau quem disse isso. Então acontece muito isso aqui também, mas obviamente sempre tem aqueles que se solidarizam, se ajudam, se unem contra um mal maior e vão se movendo nisso. O livro é fantástico, somente uma pessoa não perde a visão e ela meio que vira esse guia dessa galera toda. Eu acho um livro fantástico, surpreendente. O início da linguagem do Saramago é um pouco complicado. O Saramago exige que os livros dele sejam no idioma dele, que é o português de Portugal, e sim, eu considero que os portugueses falam um idioma e os brasileiros falam outro, embora seja a mesma origem e haja muitas semelhanças, mas eu acredito que são dois idiomas diferentes. Nós falamos brasileiro, deveríamos defender isso. E, por fim, o melhor livro do ano. Foi difícil escolher demais, principalmente entre os 3 primeiros. Eu fiquei na dúvida entre o Saem sobre a Cegueira, o Jogo da Amarelinha e esse livro. Um livro de um cubano, Guilherme Infante Cabrera. Guilherme Cabrera Infante, eu sempre confundo a ordem. 3 Tristes Tigres. E aí o desafio é você falar 3 vezes isso, sem errar. É um livro que se passa em Havana, se passa em Cuba. É um livro que tem muita sonoridade. É um livro que ele mesmo coloca a observação que está escrito em cubano, então tem muito da maneira como os cubanos falam, e se passa antes da Revolução Cubana, antes de 1959, uma Cuba muito efervescente, com muito cassino, com uma noite muito boêmia, com muita exploração financeira dos ricos aos pobres, obviamente, com muita prostituição, que era um marco com muitos problemas políticos naquele instante. Era final do governo do Bautista. Aqui não está claro o ano que se passa, mas conhecendo um pouco da história de Cuba, eu imagino que aqui seja pelo menos uns 2 anos antes da Revolução Cubana, que é de 1959. O livro deve se passar mais ou menos 57, 58, porque já estão se reunindo os revolucionários na Sierra Maestra. E aqui é um livro que retrata a vida, retrata a música. Esse livro ele é um livro musical, não porque é o estilo dele, é um romance incrível. Ele é de 1967, o mesmo ano que sai 100 Anos de Solidão e o mesmo ano que sai Troca de Pele, de Carlos Fuentes, que são os 3 livros que formam o auge do boom sul-americano, o auge do realismo mágico dos anos 60, começo de 70. Então Cabrera Infante é um cara gigantesco, muito pouco lido e conhecido no Brasil, mas um cubano que teve os seus problemas também depois com a Revolução. Começa pró, depois passa a ser contra, e aqui tem muita do estilo de vida musical dos cubanos, e aqui a gente sente também muito já não, né, desde sempre, a diferença de classes, né, entre os cubanos brancos e os cubanos negros, e lá também havia esse problema. E aqui é maravilhoso, porque tem capítulos que você tem que ler em frente ao espelho, você tem capítulos que estão em branco. Aqui há diferentes narradores, você consegue ver a cena por diferentes ângulos, a mesma cena por diferentes ângulos. É um casal que tá se encontrando numa esquina, é um cara que está passando no carro e vê o casal de amigos e sente ciúmes porque ele gosta da menina. É outra mulher que passa no outro lado da rua ao mesmo instante que gosta do cara. Então são 3 visões, são vários narradores que no final parecem ser histórias aleatórias, mas que se unem e se encontram num final maravilhoso como é a vida. Corações partidos, decepções amorosas,
ideias políticas, tem gente que morre, tem gente que casa, tem gente que tem filho, tem gente que sai do país e tem gente que segue a boemia, que são os dois últimos sobreviventes da história. E esse livro é genial, um livro que eu super indico, está no feed também. Foram esses os 6 melhores livros do ano que eu li. Desejo a todo mundo aí um Feliz Natal. Bom, o Natal passou já, mas de qualquer forma, Feliz Natal também. Feliz Ano Novo, e que 2020 seja de muitas leituras e de melhoras, né, para o nosso país, que está precisando, embora as pessoas que estejam lá não saibam muito o que estão fazendo. Mas vamos torcer, porque é só o que nos resta. Tá bom? Então, tamo aí, um abraço para todo mundo e Feliz Ano Novo.